Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer que iniciamos nosso quadro Faça Dinheiro com Arte. O intuito desse quadro é ajudar a você e te mostrar que sim, a arte pode te salvar, assim como ela fez comigo e já fez com diversas pessoas. Então aqui será o seguinte, todas as quartas-feiras vamos postar assuntos relacionados à construção de um ateliê sólido e lucrativo no mercado, para ensinar vocês artistas como ganhar dinheiro. E na aula de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu fiz para ter lucros no ateliê Merak. Eu vou te contar uma história. Nessa etapa que eu quero te contar, eu já tinha tido uma Páscoa bem legal em vendas e a Dona Onça tinha criado a caneca da gratidão, que foi o meu primeiro produto bombástico, sabe? Eu até digo que ele foi um produto super instagramável, porque as pessoas gostavam da palavra positiva dele e elas se marcavam na publicação, o que fez com que a gente crescesse bastante nas redes sociais, engajamento e nas vendas em geral. Apesar dele ser bombástico, nós tivemos várias experiências positivas e negativas com ele. A parte boa é que a gente estava vendendo. Quem respondia os direct e fazia as vendas ainda era eu. Eu vendia a caneca gratidão por R$ 48. Então eu pagava R$ 7 da caneca, 15 da folha de decalque, que eu colocava dentro, fazia o cabo todo pintado de preto, usava uma tinta importada, que é mais cara, e depois tinha o trabalho de fazer todo o traço à mão da caneca usando a caneta de pena, que demorava em torno de 20 minutos e mais de uma queima, porque a gente dava o retoque no cabo preto. Mas nesse custo de fazer o produto, eu tive uma grande surpresa. Como eu comecei a comprar uma quantidade maior, eu comprava as canecas da fábrica e elas vinham fechadas para mim. Então eu comprava o centro da caneca e eu só ia abrir quando eu chegava em casa. E o grande problema é que a cada 100 canecas que eu comprava, 20 canecas vinham com defeitos imperdoáveis assim para pintura em porcelana, não tinha como. E sabe, poxa, a gente faz uma arte tão linda, eu não podia usar uma porcelana que não condizesse com a nossa qualidade, com a qualidade do meu ateliê. Bom, então além dos custos para fazer a peça, eu tinha os custos fixos, que na verdade eu não considerava, porque eu ainda não... Como eu fazia em casa, gente, eu não achava que era necessário pensar nisso. Inclusive, ainda nessa época, eu usava só o meu forno mais antigo, em uma casa mais antiga ainda, e a conta de energia vinha em torno de R$ 1.000 por mês, né? Então depois desse produto bombar no Insta, e quem me seguia vai lembrar dessa época, e eu percebi que eu trabalhava e no final do mês não sobrava nada. E o que estava acontecendo? Eu estava cobrando errado. Gente, então é o seguinte, estou aqui com o James. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, dispor do seu tempo, para estar aqui com a gente, ensinando essa mulherada criativa aí a compor o preço das peças. E a nossa grande dúvida do vídeo de hoje é como a gente faz num ateliê de arte uma composição de valores para ser lucrativo, né? Como ganhar dinheiro com a peça. Legal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Gabi. Um prazer estar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Acompanho, realmente são peças muito bem feitas, né? Muito bem elaboradas, muito delicadas, né? Dá vontade de levar tudo. Que bom, yes! Então vamos lá. A composição de qualquer custo, né, parte do princípio que nós temos que levar em consideração os materiais que utilizamos, os recursos produtivos que também utilizamos e as pessoas que fazem com que isso aconteça. Então vamos chamar aqui de recursos materiais, de recursos produtivos e de recursos humanos. Né? Importantíssimo sabermos o custo da matéria-prima. Então, você vai fazer uma caneca, vai fazer uma porcelana, enfim, qual é o custo dessa matéria-prima? Lembrando que nós temos perdas também. Né? Igual minha caneca da gratidão ali. Igual aquela sua caneca, né? Tem um percentual de perda. Né? Nós nunca conseguimos 100% de eficiência. 100% de eficiência é quando você consegue fazer tudo aquilo que você planejou. Né? Vai quebrar vai ficar com defeito, tem que saber esse percentual e esse percentual tem que ser considerado nesse custo também. Né? Então nós fazemos a diluição, né, da perda perante o total. Então vamos imaginar que você pagou R$ 10 em uma caneca.
né? Você comprou 10 canecas, então você tem um custo de R$100 de matéria-prima. Ah, você sabe que você vai perder 2, então você tem uma perda de 20%, né? Você não pode pegar R$80 e considerar apenas 10, né, para as 8 corretas. Você tem que considerar 100 e dividir por 8, né? Que esse vai ser o custo da sua matéria-prima, o real custo da matéria-prima. Né? Fora esta matéria-prima que a gente chama de custo direto de produção, da matéria-prima direto de produção, nós temos os custos dos outros materiais que compõem, né, a produção. Então, tintas, né, e outros componentes que fazem parte da composição dessa peça também tem que ser levado em consideração. Né? Fora isso, o que temos também? Né? Os equipamentos. Né? Então você tem forno, por exemplo, né? Forno, pincéis, né, e outras ferramentas, né, que você usa. Né? A diferença é que esse custo ele não vai direto no custo de um produto, porque ele vai ser diluído pela quantidade de produtos que você vai fazer. É como numa fábrica, quando você compra uma máquina e dilui em anos para aquela máquina começar a te dar lucro, né? Exatamente, né? Então tem o custo da depreciação do equipamento, né? Mas tem o fator de quanto que ela vai te proporcionar, né, de produtividade. Tá? Fora isso, né, tem aqueles outros custos de utilidades. Por exemplo, você falou do forno. O forno tem eletricidade, né? Você até comentou. E hoje o custo, né, com energia elétrica ele é muito elevado. Sim. Né? Sobretudo tem horários que são menores para as empresas, né? Tem horários que são maiores. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quem vai começar agora uma forma de fazer a avaliação da variação, né, ou, né, de quanto variou, né, esse custo de energia é pegar a conta anterior e a conta atual. Do mês passado e desse mês. Qual foi a diferença e quantas peças eu... Exato, né? Toda conta de energia tem lá quantos quilowatts você, né, consumiu no mês. Você vai ter um aumento de consumo. Né? Então essa diferença é exatamente o quanto você está destinando, né, para a peça, para essa produção. E que precisa ser cobrado, né? Precisa ser repassado. Tem que ser inserido dentro do custo produtivo. Sim. Né? E aí você pode pegar esse custo e fazer um rateio. Né? Então vamos imaginar que você gastava lá R$100, você passou a gastar R$300 de energia. Então são R$200 que você vai dividir, né, essa diferença por todas as peças que você fez no mês. Né? Eu fiz então 200 peças, então cada peça vai ter em média aí R$1. Tá? Muito bem. Fora isso, o que nós temos? O custo da mão de obra. Né? E o custo da mão de obra... Né, aí entra a mão de obra do artista, né? Do artista, que aí, né? Aí tem que ser um bom custo, gente. Né? Que a gente... Isso né, não tem impagável. Não tem como precificar, né? O artista, né, não tem preço, né? O preço é muito valoroso. Então, um outro ponto é definirmos, né, quanto que quem se propõe a fazer a arte deseja ganhar. Né? Ela tem que estabelecer uma meta de ganho. Um valor para o seu trabalho, né? Exatamente. E nem que ela comece no início com um pouco menos e depois vai conquistando uma autoridade maior na pintura e aí aumentando o seu valor, né? Sem dúvida nenhuma, né? O processo é um processo gradativo, né? Não dá para a gente começar lá no alto, lá no pico, né? Então, com a experiência, nós vamos melhorando a nossa performance, o nosso desempenho, a técnica, né? Vamos fazendo peças cada vez mais interessantes, né? Mais bonitas, mais instigantes, né? Que chamam a atenção e têm o seu valor. Né? Mas é importante, já complementando, que elas saibam que tem que ganhar dinheiro, né? Não dá para dar prejuízo. Claro, não dá para trabalhar. Viver de amor, né? nem encheu barriga, né? Ainda, né? Se enchesse, eu tava bem. O importante é você definir quanto você quer ganhar. Né? Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que a pessoa que se propõe a fazer, ela quer começar pequenininho. Né? Ela vai começar lá com R$1.600 por mês. Né? Ela vai trabalhar 8 horas por dia para ganhar 1.600. Vai sobrar
né, no bolso dela, lá na carteira dela, R$ 1.600, na conta dela, R$ 1.600, excluindo todos aqueles outros custos que nós falamos de matéria-prima, de ferramentas, de máquinas e equipamentos. Então, se o salário dela final, né, ou melhor, se o ganho dela final é 1.600 e ela vai trabalhar 8 horas por dia, ela tem que fazer a composição dessas 8 horas ao longo de um mês para ver quanto que vai valer a hora dela. Né? Se ela trabalha 8 horas vezes 20 dias úteis, vamos dizer que vai ser 20 dias úteis. Tem meses que dá 21, 22. Vamos deixar para facilitar o cálculo 20 dias. 20 dias vezes 8 horas, nós teremos 160 horas. Né? Então, 160 horas para R$ 1.600, R$ 1.600 dividido por 160 horas, nós temos um valor de hora de R$ 10. Né? Então, se ela levou 2 horas para fazer uma peça, é 2 vezes 10, 20 reais é o custo da mão de obra somado ao custo da matéria-prima, né? E somado aos outros custos que nós comentamos. E esses outros custos, por exemplo, quando a gente investe em pincel, por exemplo, um pincel de pintura em porcelana, que a gente tem vários, cada pincel é em torno de R$ 70 e às vezes mais, porque é um pincel muito macio para a gente usar na peça. Como que a gente pega esse material que a gente compra para pintar porcelana, que normalmente é um material com alto valor para quem trabalha sozinho, como que a gente dilui esse preço para ficar uma peça acessível para o cliente comprar e ao mesmo tempo pagar o nosso investimento? Primeira coisa é definir quanto tempo esse pincel vai durar, né? E quantas peças você vai conseguir fazer através dele. Então nós dissemos aqui que você vai trabalhar 8 horas por dia, 20 dias por mês, 160 horas, muito bem. Se você falar, olha, eu vou trabalhar com esse pincel por 10 meses, tá? Então esse valor, ele tem que ser diluído pelos 10 meses. Você vai pegar os R$ 70, né? E dilui. Apesar de eu trabalhar com vários pincéis na mesma peça, eu pego todos os pincéis e diluo o valor. O valor total e dilui. Porque Entendi. você tem, né, uma composição que, né, precisa... que precisa ser rateado. Né? O que é um rateio? É você fazer a distribuição Certinho. ao longo do período. Né? Se nós estamos falando que serão elaboradas 100 peças no mês, em 10 meses produziremos 1.000 peças. Né? Então, nessas 1.000 peças, nós vamos ter que diluir o custo desses pincéis. E como eu trabalho, quando eu tenho... Essa é uma dúvida real minha, tá? Já vou aproveitar, né? Vamos aproveitar. Eu tenho um produto, eu passo ouro líquido nas minhas peças. 10 gramas do meu ouro líquido custa R$ 1.500, mais ou menos. Só que esse ouro líquido, dependendo da gordura que eu deixo na peça ou não, quando eu aplico, ele pode precisar de um segundo retoque, ou seja, outra camada de ouro ou não. Ou seja, depende da minha... destreza, no momento. capacidade. Como que eu calculo? Eu pego uma média de aplicação que eu faço, por exemplo, 2 mãos normalmente no ouro. Como que eu calculo para dividir esse ouro na minha peça? Então, quando nós definimos um processo de produção, nós temos que levar em conta todas as variáveis. Se isso é uma variável que acontece constantemente, ela tem que ser levada em conta, não é? Se é uma variável que acontece pela falta de atenção, né, pela falta de um melhor preparo, vamos dizer, até por um erro, né, na elaboração, não é justo que quem compre pague por isso. Né? Então, nós não podemos considerar... Por exemplo, 4 queimas eu não posso repassar, eu tenho que repassar as 2 queimas que são... Exatamente. Entendi. Né? Por quê? Porque senão você começa a onerar o seu produto. Né? Imagina aquelas empresas, né, que são muito pouco eficientes, né, e que podem fazer o dobro, elas fazem a metade. Se elas forem cobrar o dobro pela metade que elas fazem, elas não se tornam competitivas. Não vai né, conseguir fazer venda. no mercado. Né? Então, a dica aí é o seguinte, né? Procurar fazer o melhor e fazer
certo da primeira vez. E cobrar a média aí, né? A média, é tem que ser a média. Né? É o rateio que a gente fala, né? Que tem que ratear para que a coisa não fique tão onerosa ao final do período. E, por exemplo, aqui quando a gente está com o ateliê andando, eu consigo enxergar tudo o que você está falando para eu aplicar no ateliê. E aquela pessoa que começou o curso comigo agora, está na primeira peça, ela não sabe ainda nem o que ela está, como ela vai vender direito, como que você indica que ela possa dar um pontapé inicial. Então, ela pega uma peça branca e cobra alguma porcentagem por cima, como que ela pode pensar em iniciar o ateliê dela, assim, iniciar o cálculo? Ela tem que ter em mãos todos os custos. Isso é um ponto. Né? Para que nós não tenhamos prejuízo, o primeiro fator é organização. Organização, né, de todos os números, de todos os dados. Né? Então, quanto foi gasto com a matéria-prima, quanto foi gasto com o pincel, né, com um outro processo. Ela não tem um ateliê, mas ela sabe esses custos. E esses custos têm que ser considerados. Né? E ela conhece o processo também, né? Ela sabe quanto tempo vai levar, né, levando em conta aquele exemplo que nós falamos, né, de quantas horas ela vai destinar, né, e o quanto ela quer ganhar dentro desse período de horas destinadas, né, seja diária, semanal, mensal. Né? Então é bom ela já começar com custo base assim e depois ir adequando à realidade dela. Não tenha dúvida. Eu acho, Gabi, assim, no começo é muito mais fácil, porque não tem tantas variáveis. Né? Então fica mais fácil fazer esse controle e começar de forma organizada. Né? Tudo aquilo que você começa de forma correta, ele se mantém correto. Né? Então, ter uma planilha em que você possa lançar, né, os custos de matéria-prima, os custos de energia, os custos de equipamentos, né, de ferramentas como pincéis, fornos, enfim. Né? O custo das horas mês a mês. Né? Eu não sei mexer no computador, não quero, um caderninho. Faz isso num caderninho, faz ali colunas, né? Coloca lá mês de janeiro 2020, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o quanto você gastou em cada uma dessas colunas. No final você soma, verifica. Né? Ter um fluxo de caixa. Né? O que é o fluxo de caixa? Aquilo que todas as empresas, todas as instituições, todas as organizações precisam ter e é imprescindível, né, para a vida financeira dessa empresa. É saber. Qualquer tomada de decisão, você precisa saber do seu fluxo. Você precisa saber do fluxo de caixa, que é o quê? Que são as entradas, que são as saídas e o saldo. Né? A gente chama de receitas, despesas. É aquela conta de padaria. O quanto entrou, o quanto vendeu, quanto ficou? Não sei como que é essa conta. Quanto entrou, quanto pagou e quanto ficou na caixa. Isso. Né? É isso, né? Entrou nesse bolso, saiu do outro e quanto ficou. É isso, precisa ter esse controle. Isso deve ser feito diariamente, isso deve ser feito de forma previsível. Né? Você deve provisionar suas contas ao longo do e de uma forma completa, né? Por exemplo, às vezes a gente busca algum material em outra cidade. E aí tem que considerar combustível, pedágio, frete, tudo que você está fazendo para trabalhar. É que a artista ela costuma misturar muito a vida pessoal dela com o trabalho. Sim. Mas é importante ter essa divisão aqui na cabeça e no papel também, né? Conseguir... Perfeito, Gabi. Por isso é importante, a minha sugestão, criar duas contas. Né? Hoje, os bancos permitem que nós tenhamos contas sem custo, né? Contas no banco. Né? Então, você tem uma conta pessoal e tem uma conta para a empresa. Eu tenho, por exemplo, alunas de um curso de canetinhas, né? Que não precisa do forno profissional, que o forno profissional é o investimento mais alto para a artesã que está começando. E aí tem essa aluna que usa o forno de casa mesmo. Como que ela calcula esse forno de casa? Como que ela faz isso daí? Fica até mais fácil, né? Por quê? Porque você já tem um histórico do consumo do gás, né, que você usa no seu dia a dia dentro da sua casa, no seu cotidiano. A partir do momento em que você vai usar este gás
né, para queimar essas peças no forno, que ali já está, e aí não cabe o custo do forno, porque já é um equipamento que ali existe, você não teve um custo adicional, você faz essa diferença. Olha, por mês eu consumo um botijão de gás. Muito bem. A partir do momento que eu comecei a fazer as peças, estou consumindo 2,5. Então, é o valor de um botijão e meio que vai Nas peças, né? ser direcionado para o custo dessas peças, né? Então, quanto que é o botijão? É 60. Tá, é 1,5, então vai ser R$ 90, que você vai ter que diluir na quantidade de peças que você fez, né? Se você fez 100 peças, então é 90 para 100, vai dar 90 centavos por peça. E, por exemplo, a gente tem dois tipos de artistas. Uma que quer trabalhar sozinha para sempre e a outra que tem disponibilidade de formar uma equipe. Quando a gente fala que o quanto eu quero ganhar e o tempo que eu passo na peça é o valor da minha hora, e para aquela artista que consegue escalar um pouco, vai ser da mesma forma? Como que funciona quando a gente consegue escalar um pouquinho a arte, assim? Como que eu contabilizo se eu tenho, por exemplo, uma ajudante? Então, Gabi, a questão de uma mão de obra a mais, né, dentro do processo, tem que ser considerado todos os custos que envolvem, né, esta mão de obra. Então, vamos imaginar que essa ajudante ela tem um salário de R$ 1.000, né? O salário final dela no mês não é R$ 1.000. Por quê? Porque existe uma série de encargos que tem que ser considerado, né? Tem INSS, tem fundo de garantia, né? Tem que levar em conta que você tem uma parcela do 13º, né? As férias, né? 1/3 de férias, entre outros componentes que depois eu posso até elaborar e te passar como é que faz o cálculo, né, final do Então, o funcionário. correto, antes de eu começar a escalar, é eu realmente ver quanto que vai me custar isso de uma forma geral, né? Porque às vezes a gente pensa muito imediatista. Exatamente. E é bem mais abrangente, né? Precisa ter... Um funcionário de 1.000 vai custar talvez 1.700, 1.800, 2.000, depende. Né? Depende de uma série de variáveis, né? Tem almoço, não tem almoço, tem uma série de variáveis, né? E aí este valor, né, ele também tem que ser diluído na quantidade das peças que você produz, né? Se no final deu R$ 2.000 o custo dessa ajudante e você fez 100 peças, né? Então cada peça tem uma proporcionalidade de R$ 20, né, dessa ajudante, que tem que ser considerado no custo. Muito bom. Acho que eu fiquei mais inteligente depois dessa, hein, gente? Vou usar bastante pro meu ateliê. Inteligente Muito obrigada. você já é muito. Obrigada. Gente, então é o seguinte, eu já fiz as minhas perguntas, a gente já conversou bastante e agora eu vou pegar as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Vamos escolher aqui a primeira. Então, a Tatiane Ribeiro perguntou: como é a administração de um negócio? Capital de giro, compras de mercadoria e propaganda. Então, Gabi e Tatiane, né, qualquer gestão, né, de um negócio, ele envolve uma série de questões que são complexas, né? Não são apenas essas três, né? Capital de giro, marketing, né, que você envolve... Tem que ter um estudo muito complexo aí por trás e completo, né? né? Vamos pegar o marketing básico, os 4 Ps, né? Porque isso daí, né, você tem que saber ponto, preço, publicidade, né? Tem uma série de questões que, para esse momento, nós precisamos nos concentrar no simples, no básico, né? E aí nós vamos evoluindo, né? Se você quiser enxergar o último degrau da escada, né, sem subir o primeiro, é capaz que você não chegue lá, né? Vamos fazer o simples primeiro, né? O simples nesse caso é custo de matéria-prima, né? Custo de mão de obra dentro das horas que nós falamos, os insumos que você usa diretamente na produção, né? E as utilidades. Depois aí a gente vai, né, intensificando e aprimorando esse processo. Depois a gente vai deixando o negócio chique, completo, né? Vai fazendo. E também, né, voltando lá nos 4 Ps, me esqueci de falar,
um P fundamental, que é o P do produto, que agora é onde você deve se concentrar em fazer produtos maravilhosos que encantem a sua família, né, os seus conhecidos, né, o seu bairro, a sua igreja, né, a sua comunidade, e a partir daí sim pensar um pouco mais alto. É aquele negócio, né, gente? Comece pequeno, cresça rápido e pense grande. Qual a forma mais simples? Esse foi o Hugo que perguntou, Hugo Monteiro. Qual a forma mais simples de controlar custos e receitas? Existe alguma ferramenta que pode ajudar? Como é a forma mais simples da gente fazer isso? A forma mais simples de se controlar é ter os dados corretos em mãos e fazer o lançamento deles a cada momento que eles aparecem. É não deixar para o dia seguinte, é não deixar para depois. Independente se tiver um sistema super completo, um Excel ou um caderninho já... Nós trabalhamos com multinacionais que têm sistemas de gestão integrado, de última geração. Não, nós estamos falando aqui de você controlar numa planilha Excel. Nós estamos falando que podemos controlar até mesmo num caderno. Agora, o importante é o seguinte, você comprou aquelas canecas, já lança no caderno, não deixa para depois. É a disciplina, né? É a disciplina. Se não tiver disciplina, você não faz a gestão nem da sua casa, imagina de um negócio. E aí a minha aluna Mara Correia, uma aluna de grande tempo, ela perguntou como ficar rica em um mês? Então, Mara, eu tenho um pouco mais de 3 décadas, né, de trabalho bastante intenso e bastante árduo. O que eu posso dizer para você é que nessa minha experiência, todos aqueles que eu vi crescer muito rápido, sem sustentação, caíram também rapidamente. Então, mais do que ficarmos ricos em um mês, né, é construirmos a nossa riqueza não apenas em bens materiais, mas sobretudo, né, nas nossas questões familiares, né, na nossa parte espiritual, né? É a base de tudo, né? E é o que vai dar sustentação para que a gente, de fato, tenha sucesso na vida de forma meritória. Acho que depois dessa eu vou até encerrar, gente. Acabamos por aqui. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado. A gente preparou com muito carinho essa aula. É um tema diferente que eu estou trazendo para vocês. Trouxe alguém muito mais inteligente, experiente do que eu para falar disso para vocês, porque eu achei importante. Eu sei que isso pode salvar o seu ateliê, como a arte salva muitas pessoas, né? Eu vou deixar aqui embaixo os contatos do James Nadim. Ele atua aí já faz um bom tempo no mercado. Gabi, agradeço o convite, né? Agradeço, né, a todos os seus seguidores, né, que estão nos acompanhando, né? Quero dizer que me coloco à disposição para o que precisar. Não é uma questão de ser mais ou menos inteligente, né? A gente vem aqui trocar as experiências que adquirimos ao longo desses anos, né? Que para muitos, né, tem sido o caminho, né, e as respostas, sobretudo para as tomadas de decisões rumo ao sucesso. Isso que eu desejo a vocês, né, que tenham muito sucesso em tudo que forem determinados a fazer. Espero que tenham gostado. Se você achou esse conteúdo relevante, não só para você, mas para alguma amiga, deixa o arroba dela aqui embaixo, curte esse vídeo, porque essa informação precisa chegar em muitas artesãs, artistas por aí, né? A gente quer ver todo mundo rico. Um beijo, até a próxima, tchau!